Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and refletoras. Muito feliz de estar aqui mais uma semana com você, minha borboleta, né? Vamos que vamos, né? Eu sinto que hoje a conversa tá muito sobre, em cima de sabedoria interna, muito sobre sabedoria interna. E a tendência é que esse espaço de sabedoria interna e esse olhar para nossa sabedoria interna se estenda aí pelas próximas semanas, já que estamos começando temporada de Sol em Escorpião. Então, não tem nada raso aqui e nada é acaso. Hoje mesmo eu estava assistindo uma aula de manhãzinha e a professora ela trouxe um mito, né? Um conto mitológico na aula e ela falou assim: Olha, eu já trouxe esse mito lá na aula X, então não é novidade para você se você assistiu a aula X. Porém, uma coisa interessante dos mitos é que eles têm várias camadas e por mais que a história seja a mesma, a gente sempre pode olhar de uma forma diferente, olhar uma camada diferente daquilo. E ela falou isso sobre o mito, mas eu sinto que a nossa vida é assim, borboleta. Que a nossa vida é cheia de camadas, né? Quantas vezes na nossa vida a gente tá aqui, ó, sei lá, trabalhando a vida amorosa, trabalhando prosperidade. Aí a gente entendeu um negócio que a gente precisa olhar, né? E aí a gente sente os caminhos se abrirem, então o caminho da prosperidade se abrindo, a abundância chegando, nananã, as coisas fluindo. Daqui a pouco dá uma travada de novo, e aí a gente tem que visitar uma camada mais funda daquilo. E aí vai, até fazer o que tem que ser feito, terminar, concluir as camadas. O que, né, talvez a gente nem termine de fazer nessa vida, mas é um processo. Então, eu sinto que é muito sobre isso, assim, a energia de hoje, as energias das próximas semanas, assim, visitando camadas que a gente precisa olhar, né? Talvez mais uma vez olhando para essa camada. E aí, borboleta? Falando de camada, a gente tem aqui a carta Round and Round, o destino, os destinos, junto com a carta Paz. Oito de Pentáculos e Rainha de Copas. Sustentando aqui essas cartas, que eu amei porque para mim casou perfeitamente. Bom, borboleta, por que será que eu comecei falando o que eu falei para você, né? Eu sinto que por conta dessa carta Round and Round. Se você se identifica, né, com a energia dessa leitura, ou se identificar com a energia dessa leitura ao longo dos próximos minutos, provavelmente você é a pessoa que precisa olhar de novo para alguma camada na sua vida que você já olhou um tempo atrás, ou que parece que fica voltando para você de tempos em tempos, né? E o motivo de você ter que olhar para isso agora, né? E eu sinto que é algo relacionado às suas emoções, é justamente por você estar repetindo ciclos dentro desse tema da sua vida, dentro dessa área da sua vida. Então, assim, é como se, de novo, de tempos em tempos aquilo se repetisse, você tivesse que lidar com as mesmas questões, os mesmos nananã, os mesmos desconfortos, às vezes familiares, emocionais, no trabalho, internos. O que está se repetindo ainda na sua vida de tempos em tempos? E lembra que quando é algo que se repete na nossa vida, nem sempre é 100% igual ao que foi na vez anterior. Às vezes muda um pouquinho, porque normalmente esses padrões, quando eles voltam, né, eles vêm disfarçados. Parece que é outra coisa que a gente está lidando, mas no fundo é a mesma coisa. Então, às vezes a gente acha que tem mais problemas, mais desafios do que a gente realmente tem. Porque
O que eu vejo que é mais comum de acontecer é a gente ter poucos desafios que vêm mascarados de tempos em tempos, mas que são a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente tem que resolver, sei lá, criança interior, relação com pai e mãe, alguma questão familiar, alguma questão de tipo, estou na carreira certa, ou com o nosso chefe, nananá, ou enfim. Quantas vezes a gente já passou por isso, né? E é o mesmo tema. É um tema só, não são 10 problemas, é um só que a gente pode prestar mais atenção e ver que ele tá mascarado e lidar com essa camada de uma vez por todas e ir realmente para um próximo passo, sabe? Para uma nova fase da sua vida. Então, borboleta, eu sinto que assim, a gente tá falando de ciclos que estão se repetindo e agora é hora de quebrar esses ciclos de uma vez por todas. E obviamente, não que isso nunca mais vai aparecer na sua vida, então você nunca mais vai ter que lidar com essa questão. Mas quando vier, você já vai conhecer as máscaras, você já vai conhecer muitas receitas que funcionaram. E aí fica muito mais fácil de lidar, porque você não tá mais lidando com um padrão que tá se repetindo, você tá simplesmente lidando com uma perninha daquele processo evolutivo seu, sabe? Então, assim, borboleta, é hora de você prestar atenção aí no que tá se repetindo na sua vida. E aí, considerando isso, o que eu sinto que é necessário para fazer para te trazer paz de uma vez por todas, nisso aí que tá se repetindo, nesse padrão que tá aí se repetindo ainda na sua vida, seja de escassez, familiar, emocional, nananá. Essa questão do destinos, aceitar que algumas coisas são como elas são, que algumas pessoas são como elas são, e elas não vão mudar porque a gente acha que elas têm que mudar, ou a situação vai ser diferente porque a gente acha que tem que ser diferente, ou isso aqui não é justo e não sei o que, tarará e tarará. Eu sou a pessoa, né, que fala de abundância e manifestação. Né? Se você conhece meu trabalho fora aqui do YouTube, você provavelmente sabe disso. Então eu acredito sim que o nosso destino pode mudar, as coisas podem mudar, inclusive as pessoas podem mudar. Eu não sou o tipo de pessoa que fala assim, ninguém muda, sabe? Nananá. Só que é muito diferente a gente acreditar na mudança mas não exigir que a mudança aconteça, simplesmente fazer a nossa parte e aí a mudança vai acontecer naturalmente, do que ser a pessoa que, tipo, não, eu não quero, não estou disposta a fazer o que precisa ser feito, a pessoa que mude, a situação que resolva. Você consegue sentir que é diferente isso? Porque muitas vezes a gente exige que as pessoas mudem, que as coisas sejam diferentes, etc., sem a gente fazer o que precisa ser feito, sem a gente fazer a nossa parte, o nosso trabalho. E na verdade, o que realmente vai mudar o cenário é o que a gente faz por nós, é o trabalho que a gente faz, não o que o outro faz. Porque realmente, às vezes, tem pessoas que, não sei, nessa vida não vão mudar a forma como elas agem. Mas por que eu sou a pessoa que eu acredito na mudança? Porque se a gente está fazendo por nós, se a gente está olhando para o nosso prato ao invés do prato do amiguinho, por mais que esse amiguinho não mude, a gente já mudou. E aí vai parecer que ele mudou também. E acaba que essa pessoa já não é mais um desafio para nós. Por mais que ela não tenha mudado de fato. Na verdade, ela parou, ela deixou de nos incomodar, porque a gente mudou, entende? No fim, sempre é possível que a pessoa mude, por mais que ela não mude, porque é mais sobre a nossa mudança do que sobre a mudança dela. Agora o negócio foi fundo, né? Volta aí 30 segundos de leitura para você ouvir essa frase de novo, borboleta.
Já nem eu sei mais replicar essa frase, mas é exatamente isso. A mudança que a gente busca tá em nós, não na outra pessoa. E é por isso que quando a gente muda, a gente tem a sensação que o outro mudou. Porque às vezes ele realmente mudou, tá? Mas às vezes é a nossa visão que mudou. E o que nos incomodava antes, agora não incomoda mais. O que antes era escasso, agora já não é mais. A gente vê abundância naquilo, né? Então, fazer isso, essa aceitação quase que radical, é o que vai fazer com que você quebre de uma vez por toda esse padrão que está se repetindo aí na sua vida e você realmente sinta paz interior. Eu vejo aqui muito, eu até falei isso no início, a gente falando sobre questões emocionais, né? Então, coisas que te afetam emocionalmente, eu vejo ciclos bastante direcionados para isso e também pode ser que algumas borboletas não seja sobre algo emocional, mas às vezes sobre ciclos de escassez e de trabalho, de dinheiro, falta e abundância. Independente de qual área a gente está falando da sua vida, estamos falando de expandir o seu poder de empatia. Então, assim, de realmente se colocar no lugar do outro e não exigir mais do que o outro pode dar, do que a situação pode te dar, do que esse lugar e ambiente podem te dar, né? Quantas vezes a gente se incomoda de viver onde a gente vive, com as pessoas que a gente vive, né? Sei lá, vivo com os meus pais, ou não sei, aonde eu não queria estar agora. E a gente fica extremamente frustrado e tal, e queria mudar porque vocês são pessoas diferentes, etc. Mas esse é o ambiente também, né? Que às vezes a gente quer mudar, mas, tipo, não tem o que fazer. O que você pode fazer é empatia. Se coloque ali no lugar, no máximo que der, daquela situação, daquele ambiente, daquela pessoa. Mas, mais do que isso, porque eu sei que empatia é desafiador, especialmente quando a gente sente que a gente tá certo, né? Continue fazendo o seu trabalho nesse processo todo. Eu sinto que esse é a chave, e eu já falei ao longo da leitura, mas é a chave aqui. Você já construiu muita coisa, borboleta. Você já venceu muitos padrões, né? Num, eu sinto que você já vem de um caminho de expansão muito grande. Então, você fazendo um trabalho interno muito grande, as coisas estão mudando aí dentro de você, as coisas estão mudando na sua vida, por mais que nem sempre pareça, tá, borboleta? Mas eu sei que estão, especialmente se você tá aqui agora assistindo essa leitura e tá aqui comigo, né? Na nossa egrégora. Quem tá nessa egrégora aqui são borboletas que estão buscando isso internamente. Então, eu não te vejo como uma pessoa que simplesmente não faz nada, sabe? Você já faz, já fez muito. E eu quero te dizer que com relação a isso, você tá quase chegando lá. Eu vejo que é um padrão que tá quase no fim, sabe? Quase para ser quebrado. Não vejo ele se estendendo em muitas camadas complexas vindo lá na frente, não. Eu vejo realmente assim uma oportunidade que você tem de se sentir bem com isso de uma vez por todas, ou realmente deixar isso para trás de uma vez por todas, se sentir confortável de uma vez por todas, sabe, nesse sentido? E o recado da espiritualidade é: continue o que você já está fazendo. Se você puder intensificar ou alguma coisa chegar até você de diferente, né? Às vezes é uma oração que aparece para você no YouTube, vai lá e faz 21 dias dessa oração, ou o tempo que você sentir. Às vezes alguma sugestão de uma pessoa, uma sugestão de leitura, ou uma terapia que apareceu, uma oportunidade que apareceu. Faça mais, sim, mas continue o que você está fazendo, não desista, porque você está quase lá, quase a ponto de quebrar esse ciclo. É sobre você aqui persistir no trabalho que você tem feito interno, porque esse é o segredo, é isso que vai fazer com que a sua realidade mude. Você mudando por dentro também, né? Você trazendo isso e não esperando que algo aconteça externamente
para que essa situação se desenvolva e se resolva de uma vez por todas, né? E é isso, minha borboleta. Espero que tenha feito sentido para você, viu? Gratidão mais uma vez por você estar aqui comigo, né? As minhas refletoras, assim. Ou se você não é refletora, você caiu aqui de paraquedas nessa leitura, gratidão por você estar aqui comigo, né? Que, se quiser conhecer mais do meu trabalho, tem tudo aqui embaixo. E qualquer coisa, estou à disposição. Pode me chamar aqui que a gente vai super conversar, tá bom? Que Deus te abençoe e ilumine a sua próxima semana. Um beijo e até mais.